Sejam bem-vindos ao Mega Cult, eu sou Rafaela Teixeira e hoje vamos falar com Filipe Reis e Enéas Tavares, criadores da série A Todo Vapor, que está disponível na Amazon Prime em cerca de 90 países, e também com o ator Cláudio Bruno desta mesma produção. A Todo Vapor é uma série de ficção do gênero steampunk, onde a gente pegou alguns personagens icônicos da literatura brasileira, como por exemplo Juca Pirama, do Gonçalves Dias, Capito Santiago, do Machado de Assis, Bento Alves e Sérgio Pompeu, do Ateneu, de Raul Pompeia, e entre outros, e os transformamos em heróis. Então a gente mistura a ficção, a fantasia e a aventura a essas obras clássicas. O steampunk é um tipo de ficção científica que faz um exercício inverso da FC tradicional, que é projetar o futuro. Ao invés de se perguntar como a humanidade, a sociedade e as pessoas vão conviver daqui a 10 anos, 100 anos, 1000 anos, o steampunk faz um exercício inverso. Ele volta no tempo para pensar como o passado poderia ter sido caso a nossa tecnologia tivesse se desenvolvido ou evoluído de um outro modo. A Todo Vapor é a primeira série brasileira steampunk e além disso é também um projeto transmídia, ou seja, está disponível em mais do que um formato. A primeira temporada tem apenas 8 episódios, que por sinal são curtos, e neles acompanhamos uma dupla de detetives que está a investigar um conjunto de crimes numa vila fictícia. Enéas Tavares, o roteirista, ou se quiserem, como nós dizemos aqui em Portugal, argumentista da série, explica-nos como foram pensadas as personagens. Os personagens foram pensados a partir de dois elementos centrais. Primeiramente, dar conta de papéis que poderiam ser interpretados pelo casal de protagonistas Filipe Reis e Thaís Barbeiro. Quando eu conheci os dois, de saída me vieram à mente uma versão mais romanesca, aventureira, desafiadora de Juca Pirama, o herói de Gonçalves Dias, e, no caso de Thaís Barbeiro, a nossa grande personagem feminina do século XIX, que é a Capitu, do romance Dom Casmurro, de Machado de Assis. A esses dois personagens inéditos, criados exclusivamente para a série, e depois também para os quadrinhos e para o romance, nós trouxemos alguns dos personagens que já tinham aparecido em Brasiliana Steampunk, especialmente em A Lição de Anatomia do temível Dr. Luizon. Entre esses personagens, os mais populares estão Vitória Cauã, interpretada por Pamela Otero, Dr. Benignos, pelo Luiz Carlos Bahia, mas também Sérgio e Bento Alves, os protagonistas de um romance chamado O Ateneu, de Raul Pompeia, que no universo de A Todo Vapor constituem um casal de aventureiros do oculto interpretados por Pedro Passari e Cláudio Bruno. As personagens clássicas da literatura foram então aqui adaptadas num tom mais moderno. Será que isso trouxe uma responsabilidade acrescida aos atores? E no caso de Cláudio Bruno, que interpretou pela primeira vez uma personagem fora da norma em termos de orientação sexual, será que sentiu uma pressão, uma preocupação acrescida? Eu senti uma grande responsabilidade em não deixar as coisas muito caricatas, né? Eu acho que foi mais isso, assim, sim, foi o primeiro, como você tinha perguntado, foi a primeira vez que eu fiz um personagem gay, eu nunca tinha feito antes, né? Então, mas isso não me preocupou nem um pouco, na verdade, assim, o que me preocupou mais foi a parte de responsabilidade, em saber de que eu estava passando uma mensagem positiva para todo mundo a esse respeito. E na verdade, assim, eu acho que quanto mais desapercebido, quanto menos relevante isso é na história, mais importante fica, porque aí sim a gente está passando uma mensagem de que qualquer ser humano é igual, merece o mesmo respeito, o mesmo amor, o mesmo tipo de coisa. E esta pergunta faço aos três. Como é que caracterizam A Todo Vapor? Posso dizer que ela é uma série diferente. Ela nunca foi feito nada como isso aqui no Brasil. O Brasil está começando agora a ir para esse gênero de fantasia, de aventura, de ficção científica. Então é um experimento. O que eu acho muito interessante da série A Todo Vapor é o jeito como todos os personagens interagem, né? Cada um é como se eles trouxessem uma coisa de particular para acrescentar ao grupo, né? Então o Bento Alves ele chega com toda essa força, essa truculência dele, com tudo isso, mas ele também tem o seu lado, né, amoroso,
E ele não deixa também de ser um dos defensores das causas ele protege muito os grupos minoritários, toda essa parte de diversidade também. A Todo Vapor é uma série a respeito de bravura, a respeito de amizade, a respeito de fidelidade. É uma série a respeito de o que nós fazemos quando o nosso país, a nossa cidade passa por uma crise, né, de proporções monumentais. O fato de A Todo Vapor ter saído durante a pandemia de Covid-19, com várias famílias e vários espectadores respeitando o isolamento social, além das crises políticas e sociais que atravessam o nosso país, não é apenas uma coincidência. A série trata disso, a série trata de uma responsabilidade heróica e individual que cada um de nós tem de modificar o espaço urbano, de modificar, né, o espaço social. E eu acredito que A Todo Vapor seja isso, e seja uma série a respeito de o quanto nós precisamos de heróis, o quanto nós precisamos conhecer e resgatar o baú de histórias que constitui a história do Brasil e a história da nossa literatura. Sentiram alguma expectativa ao trabalharem neste projeto? Algum receio? O Brasil, infelizmente, não está acostumado a produzir séries de fantasia, de aventura. Só que, por outro lado, eu vejo que o público busca muito isso, né? A gente consome muito esse conteúdo. Então, assim, a nossa expectativa era essa, de começar a produzir, mesmo que na guerrilha, sem patrocinadores, sem investimento. A gente vai pegar e vai fazer, e vai começar. Quem sabe alguma grande produtora se interessa. Havia um receio muito anterior, quando eu comecei a publicar esses livros. Em lição de anatomia, eu realmente temia alguma represália por parte de alguns colegas, né, da universidade, dos cursos de letras, que têm uma perspectiva, muitas vezes, né, muito tradicional e muito cuidadosa com os nossos clássicos e, ao mesmo tempo, uma certa resistência à literatura fantástica. Para minha surpresa, eu não tive nenhum tipo de resposta negativa, nem em função do gênero fantástico, nem em função do que nós fazemos com os clássicos da literatura brasileira. Especialmente porque professores, assim como os leitores, percebem a forma muito cuidadosa, muito apaixonada e ao mesmo tempo muito respeitosa que nós tratamos esses personagens. Eles não são apenas usados, né, para preencher os espaços nessas aventuras. São personagens que falam como as suas contrapartes literárias, então tem um trabalho de recuperação da linguagem desses personagens, do modo desses personagens conversar e também do modo como os seus respectivos criadores pensam as suas obras. Então, de saída não há nenhum tipo de receio, até porque é um projeto que, como um todo, especialmente em A Todo Vapor, há uma valorização do nosso patrimônio cultural, das nossas cidades, dos nossos espaços urbanos. Para finalizarmos esta conversa, Filipe Reis, tem alguma curiosidade que queira partilhar com os fãs portugueses? Uma das locações da série foi construída pelos portugueses. É o Forte São João, em Bertioga, no litoral sul de São Paulo. O forte foi construído em paliçada, com estacas de madeira cruzadas pelos 5 filhos do português Diogo de Braga, que já habitava Bertioga antes da primeira passagem de Martim Afonso de Souza a caminho da fundação de São Vicente em 1532. Para isso, tiveram ajuda dos nativos índios tupiniquins, que se mostravam amigáveis aos exploradores portugueses. Mas os índios tupinambás, eles eram canibais e não eram nada amigáveis. Habitavam outros pontos ao sul e ao norte do litoral paulista. Depois dos tupiniquins sucumbirem ao ataque no qual muitos terminaram esquartejados e outros aprisionados para serem comidos depois, começou a edificação de um forte de verdade, com pedras e cal, que ficou pronto em 1560. Chegamos então ao final desta nossa conversa. Quero agradecer uma vez mais ao Filipe Reis, ao Enéas Tavares e também ao Cláudio Bruno por terem aceito o meu convite para estarem aqui a conversar comigo no Mega Cult, e quero agradecer-te também a ti por estares aqui até este momento do vídeo. Já sabes, não te esqueças de curtir o vídeo, de te inscreveres no canal, porque ajuda mesmo muito, de partilhar também com os teus amigos e família que possam ter interesse nestes conteúdos, e já sabem, vemo-nos na próxima semana.